Olá, boa noite a todos e todas que estão chegando na nossa live, na live da Rede Cruzada, live semanal, Rede Cruzada Convida. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aguardando mais participantes chegarem à nossa live. Já já eu vou chamar a nossa convidada. Hoje nós vamos bater um papo com a América Ungaretti, que faz parte do CMDCA do Rio, tem uma militância na pauta dos direitos humanos maravilhosa e certamente vai ser uma experiência muito bacana aqui conosco. Eu vou me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Coda, faço parte da equipe das lideranças da Rede Cruzada, atualmente sou coordenadora da Casa de Leilá, nossa unidade que fica no bairro do Sampaio. Sejam bem-vindos, obrigada por estarem aqui conosco nessa noite de segunda-feira. É um prazer, viu? Bem, vamos chamar a América Ungaretti. América Ungaretti está conosco. Maravilha. Para lembrar que o nosso tema hoje é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Um tema muito caro para todos nós. O ECA completa 30 anos de muitas conquistas, muitos avanços, mas ao mesmo tempo também certamente muitos retrocessos. Então a América vai bater um papo com a gente falando dos caminhos e dos descaminhos do ECA nesses últimos 30 anos, né? Eu não estou localizando a América ainda aqui. América, se você estiver aí, dá um alô pra gente, por favor, para eu identificar você. Boa noite a todos e todas. Estou vendo muita gente conhecida aqui. Maravilha. Bom, enquanto a América... Estou esperando a América dar um alô aí pra gente. A América... ela faz parte do CMDCA Rio. Na verdade, foi onde eu tive a oportunidade de conhecê-la. Para quem não sabe, a Rede Cruzada fez parte do CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, e fez parte por 4 anos, 2 mandatos. E no segundo mandato nós tivemos a oportunidade de dividir esse trabalho tão lindo de fazer parte do Conselho da Criança e do Adolescente com o SEDECA, e do qual a América é presidente do SEDECA e que continua no Conselho da Criança. Atualmente a Nancy, que também é do SEDECA, é inclusive presidente do CMDCA. Então a gente teve a oportunidade de conhecer a América, uma pessoa que tem uma estrada incrível e que certamente vai poder falar muito bem para nós sobre os desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Maravilha. Agora eu não sei se ela entrou com o login do CMDCA Rio ou se ela entrou com o login dela. Agora eu não sei dizer.
Boa noite, boa noite. Vamos lá, América, você está com o login do CMDCA Rio? Se não for, a gente vai descobrir agora, então. Vamos tentar aqui pelo CMDCA Rio, então. O login do CMDCA, vamos ver. Se for, ela vai nos atender. Ah, isso mesmo! Ai, que luta! Eu estava esperando achar o seu nome, América. Não, é uma luta, é que eu sou. Já peço desculpa para o povo todo que entrou, que eu sou muito ignorante nesses procedimentos. É mesmo? Então somos, América. Estamos aprendendo, né? A pandemia nos forçou a aprender a trabalhar com essas tecnologias, não é? Moderníssimas, moderníssimas. Olha, eu estou vendo aqui, está entrando, e eu não conseguia. Eu supus que devia ser o perfil do CMDCA Rio, mas eu ainda estava na esperança de ver o seu nome. Mas o importante é que nós conseguimos e você está aqui conosco, né, América? Boa É, noite, obrigada, já agradeço por você estar conosco. boa noite, obrigada, eu que agradeço. Imagina. América, eu não me sinto capaz de falar tudo que você faz, né? É Como tanta coisa, né? Eu posso falar mais ou menos assim, né? Já falei algumas vezes aqui que a América faz parte do CMDCA, ela é presidente do SEDECA Rio, né? Que é o Centro de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, faz parte de alguns projetos, algumas frentes importantíssimas de garantia de direitos de crianças e adolescentes, mas olha, eu não seria capaz de falar tão bem sobre isso do que você mesma, né? é, Uma economista, né, que sai lá do sul do nosso país e hoje está aqui trabalhando brilhantemente na pauta dos direitos humanos, especialmente de crianças e adolescentes. Então, estamos curiosos para te ouvir e contar um pouquinho dessa tua trajetória, América. Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar as pessoas, todos e a todas que entraram, agradecer os elogios da Patrícia, que é um encanto de pessoa, né? E estou comovida, né? Estou bem comovida e um pouco nervosa, porque eu não sabia se eu entrava, se eu não entrava. Aí eu liguei para minha filha disse assim, mas também inventa fazer essas coisas que você não sabe. Mas, enfim, como eu disse para a Patrícia, estava conversando com ela e o colega outro dia, então eu disse, bom, eu tenho uma história de vida um pouco sui generis, mas em muitos momentos se confundem com muitas pessoas que devem fazer parte da cruzada. Eu fui uma menina do interior do Rio Grande do Sul, de família muito pobre, meu pai morreu, e minha mãe, que era costureira, devia, como a gente dizia, até as calças, porque estava devendo naquele tempo era venda, né? Vocês aí, os jovens não devem nem saber que existia venda naquele tempo, a gente comprava na venda, não é tempo de supermercado nem nada, é tempo de venda, e nós perdemos onde nós morávamos, porque a minha mãe não conseguia pagar aluguel. Aí fomos morar lá no abrigo da prefeitura. Eu vivi uma história, né, de muitas limitações. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade para poder ter acesso a algumas coisas, etc. Mas acontece que uma referência sempre importante na minha vida, e uma referência que meu pai me deu, é que eu precisava estudar. Eu lembro do meu pai, já infartado, né, e dizendo para mim uma coisa que me marcou muito: lugar de mulher não é na cozinha, você precisa estudar. Eu sempre brincava, eu virei feminista, culpa do meu pai. Foi ele que fez aquele discurso, né, que eu segui. Bom, eu comecei a estudar e etc. e tal. Eu nunca fui primeira da turma. Nesses tempos estavam dizendo assim, você tem gente que tirou o primeiro lugar. Não, eu tirei 25º lugar quando eu fiz vestibular para
para física. E eu fui a última colocada, eu nunca fui a primeira colocada. Eu estudei matemática, 2 anos, naquele tempo, física, química, matemática, tudo era junto. E eu vi que não era aquela minha viagem, que eu ia ficar fazendo continha, eu queria entender um pouco o mundo, fui para a economia e fui para a militância. E aí eu posso fazer um corte rápido, porque é muita coisa, né? Mas eu fui para a militância política e aí eu tive que... Fui condenada, né? Eu fui de partido político, né? Na época do AI-5, e eu fui condenada, e aí eu fui para o exílio. Eu vivi 10 anos no exílio. E no exílio eu tive a possibilidade de estudar em boas faculdades. Apesar de ser uma pessoa pobre, eu tive que trabalhar. Eu morei na Alemanha e morei na França. Eu morei em Berlim e morei em Paris. Aí as pessoas dizem assim, é muito fácil ser refugiado em Paris. Sim, é fácil ser refugiado em Paris, mas eu trabalhava. Eu estudava de manhã, eu trabalhava de tarde e eu trabalhava de noite. E ainda estudava. E tive uma filha, tinha que cuidar da filha. Então, eu tenho uma história bem cheia, né? Bem entusiasmante. Nunca me senti muito... desfavorecida, né? Mas eu sou uma resiliência, porque eu fiz muitas coisas na primeira infância e na adolescência que eu brinco sempre. Se fosse hoje, eu ia para o Degasse, né? Porque eu aprontei. Eu aprontei bastante. Era levada, América. Eu já escutei você falar isso algumas vezes lá no conselho, que você foi uma menina muito levada. Eu ser muito levada, eu e meu irmão, né? Eu tenho um irmão gêmeo. E além de nós sermos muito levados, todos dois, nós aprontamos bastante, né? Eu era hiperativa, eu não conseguia parar. Para vocês terem uma ideia, eu aprendi a ler com 11 anos de idade. Foi quando eu consegui que a professora dissesse, aqui ela vai aprender a ler. Aí ela me botou a limpar a sala, me botou a carregar galgismo, mandou dar recado, buscar. Eu me senti muito importante, eu me sentia mais importante. Bom, agora vou ter que aprender a ler, né? Porque se eu sou importante, eu não posso ficar sem ler. Mas, enfim, essa breve história para mostrar assim, para vocês que eu já ouvi isso na Globo, quando foram discutir a questão dos negros, que a educação não faz revolução nenhuma, mas, de qualquer forma, é a educação que, num país como o nosso, ainda dá uma possibilidade de mobilidade social. Na França não dá. Quem é filho de operário vai ser operário, quem é filho de camponês vai ser camponês. Não são todos os franceses que têm direito a ir para a faculdade. Já tem, né? A escola primária, que lá chama assim, né? O ensino fundamental, divide, dependendo da origem social, da classe social que você pertence. Então, aqui no Brasil ainda há mobilidade social, é restrita, mas é a partir da educação ou da corrupção, né? Também tem os filhos dos corruptos e políticos, etc., que ascendem economicamente, não culturalmente, né? Nem socialmente, economicamente e socialmente e culturalmente, mas não através do desenvolvimento intelectual, do estudo, né? Agora, América, uma coisa que me chamou a atenção nessa tua fala, né? Você falou rapidamente, mas foi algo de muita relevância, é que nesse contexto a gente tinha uma ditadura fortíssima no Brasil, você sai do Brasil e você investe nos seus estudos, mas num contexto de exílio, né? Que para a maior parte dos jovens que devem estar assistindo a nossa live, talvez isso só tenha sido visto nos livros de história, né? E o que os livros de história queriam contar, na verdade, de repente você, de uma situação extremamente desafiadora, investe nos seus estudos, né? E começa a alavancar a tua carreira, sobretudo na área da militância política, principalmente nessa pauta de direitos humanos. Mas nessa caminhada, você ficou 24 anos no Unicef, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você fez muitas coisas no Unicef. Então, quando eu voltei para o Brasil com a anistia, né, em 1980, eu volto com a anistia, e são essas coincidências da vida. Tinha um cargo aberto e eu fui me inscrever para um cargo no Unicef, e não acho que isso tenha sido determinante, mas contribuiu. Quando eu fui ser entrevistada, a coordenadora, que é na Bandeira Brasileira, que é uma comadre minha, que hoje é cidadã americana, vive nos Estados Unidos, ela disse, você pode falar em francês com ele, porque ele fala francês, a mulher dele é francesa.
Aí eu fui conversar com ele, era para um projeto na favela da Rocinha, isso em 1980, o prefeito era o Israel Rabin, né? Nós vínhamos do processo de abertura e democratização de 78, né? O prefeito era o Israel Rabin, e o secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que hoje nós estamos, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, ela estava sendo inaugurada. Ela começa na Ria São José e vai lá para o que nós chamamos o Piranhão, onde é hoje, né? Sim, hoje é a prefeitura. A prefeitura. E aí, o meu chefe, na época, que ele era da Coreia do Sul, ele me diz, ele começa e diz, mas o que você está querendo fazer aqui no Unicef? Eu disse, eu estou fazendo no Unicef, eu estou chegando, tem essa possibilidade, eu vim me inscrever, eu preciso trabalhar, eu tenho uma filha, blá, blá, blá. E aí ele me disse assim, que coincidência, a patroa de tese dele, Madame Zambert, tinha sido a minha patroa de tese em Paris, na Paris 5, porque Paris é Paris 1, Paris 2, 3, 4, 5. Eu estudei na Paris 1, Economia e Planejamento da Educação, depois fui fazer Ciência da Educação na Paris 5. Aí ele disse, eu vou levar o seu currículo e eu vou ver esse seu currículo com atenção. Aí, de fato, eu entrei no Unicef, comecei a trabalhar. O primeiro projeto da Rocinha foi na favela da Rocinha, que é Proposta de Ação para as Favelas Cariocas. Nós tínhamos uma proposta de legalização da ocupação da terra, que não foi realizada, muito difícil. Nós tivemos um projeto de creches comunitárias, nós tivemos um projeto de saneamento básico, um trabalho com mulheres, né? E eu fui para trabalhar na educação pré-escolar. E foi um sucesso isso, porque nós começamos, era o governo pedetista, nós começamos no primeiro mandato, tudo pago pelo Unicef. Naquele tempo, nós fomos muito bem-sucedidos. O Unicef era uma instituição de referência no Brasil, na área da infância, né? E aí nós conseguimos, naquela época, $1 milhão, que hoje seria milhões, né? Vocês imaginam. E aí nós fizemos de tudo, nós fizemos restauração de obras, equipamentos, material, comprava material para as crianças, e nós tivemos 3 escolinhas comunitárias que existem até hoje na Rocinha. Dali nós saímos para outras, né? Nós fomos para Chapamangueira, nós fomos para o Borel, nós tivemos uma atuação muito relevante. E para fora do Brasil também, né? A Unicef também te levou de novo para fora, com outros projetos também em outros continentes na América. Eu também daqui eu saí para a Bahia, eu fui coordenadora no escritório da Bahia, também com os projetos em Salvador, e depois eu fui convidada para ir para a África, e fui para a África e trabalhei lá em 3 países, né? Um de África Portuguesa, que é Cabo Verde, e o Senegal e a Costa do Marfim, que são na África Ocidental, né? Que são países de colonização francesa. Então, essa é a minha experiência profissional. Quando eu me aposento do Unicef, eu venho para trabalhar no Rio. Eu trabalhei 7 anos em São Paulo com o sistema de justiça, porque eu queria entender os limites e os avanços do sistema de justiça. Trabalhei com promotores e defensores, continuo agora trabalhando com eles. E depois vim para o Brasil. Aí a minha filha teve gêmeos e eu vim ajudar a cuidar dos meus gêmeos. Agora, aí sobrou um tempo para ser avó, né, América? Muita honra, adoro meus netos, são minhas referências grandes, afetivas. E aí comecei no FEPET. Como eu sou assim, hiperativa, como esses dias a Priscila disse assim, gente, ela está dizendo que é hiperativa, ninguém tinha se dado conta. Agora que a gente está... Agora você se autodiagnosticou, né? Trabalhei no Fórum Nacional, eu sou ainda do Fórum Nacional, eu sou do Fórum Estadual, eu sou do Comitê de Proteção, eu sou do IBDCRI, agora eu Sim, sim. Inclusive, até para as pessoas saberem, América, o Fórum Nacional que você está falando, né, é o FEPET, né, que é o Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente. E muitas outras frentes que a América atua, né, como coordenadora de GT do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes do Rio de Janeiro e muitas outras, né? Deixa eu pegar esse gancho do Unicef, América. Você ficou no Unicef de, se eu não me engano, 80 a 2004, não é isso?
80 a 2004. 80 a 2004. A gente está falando, quando a gente fala de estatuto, a gente está falando de uma Constituição que nasce em 88, né? Cujo artigo 277 traz a primeira mudança importante nessa questão da garantia de direitos de criança e adolescente. Depois, em 89, a gente fala da Convenção das Nações Unidas, né? E em 90 nasce o Estatuto, quer dizer, você estava na Unicef quando tudo isso aconteceu, né? Eu te pergunto, né? É exagero meu afirmar que você, o Unicef, todos os seus colegas estavam ali meio que nos bastidores desse processo? Então, a grosso modo, né? Primeiro, é o resultado de um processo de democratização muito intenso, né? É uma conjuntura democrática extremamente positiva que acontece naquele período. Nós temos o resultado do Estatuto como uma congregação do Movimento Nacional de Meninos de Rua, que o Mário Volpi era um dos líderes do BNE. O Mário Volpi hoje é funcionário do Unicef, né? Anteontem, sexta, ainda tive um debate com ele, hoje do Unicef. O grupo de juristas das discussões da convenção, porque a Convenção sobre os Direitos da Criança durou 10 anos para ser aprovada, né? Ela começa em 1979 e termina em 1989. Alguns juristas brasileiros que eram contra o Código de Menores, já antes da aprovação do Código de Menores, eles participam desse movimento. E a FUNABEM, no Rio de Janeiro, se associa a esse movimento, a FUNABEM em São Paulo também. Então, a primeira, Munir Cury, que faz a primeira versão do Estatuto, depois vem a segunda, terceira versão a ser aprovada. Agora, qual é o papel fundamental do Unicef no Estatuto? É que o César La Rocca, que era o representante adjunto, né, ele era italiano, não é? E um grande diplomata, com uma habilidade de articulação, mobilização muito grande. Então, ele consegue, com recursos financeiros do Unicef, levar para Brasília, realizar em Brasília vários encontros com todas as pessoas do Brasil que eram importantes para a aprovação do Estatuto. Então, este papel o Unicef teve. Tem mais, o artigo 227 da Constituição Brasileira é uma sugestão inicial de César Fiório della Rocca. É um senhor italiano, né, que foi representante adjunto do Unicef, que teve uma participação fundamental. Estão dizendo aqui a Tiana teve uma importante... Sim, várias pessoas tiveram participação importante no ECA, mas é o que eu estou citando, aquelas pessoas fundamentais na finalização e aprovação do ECA. A Pastoral do Menor, a Irmã Maria do Rosário, Dom Luciano Mendes de Almeida, nós tínhamos a CNBB. Então, tinha as instituições estratégicas e muita militância, muito ativista. Nós, que éramos funcionários do Unicef, eu era coordenadora do Unicef na Bahia, a gente participava, sim, das discussões, participa muito mais depois da aprovação do ECA, com o CONANDA, com o Fórum Nacional DCA, né, e com o CONANDA nas discussões, depois para operacionalizar o ECA nos primeiros momentos, os funcionários do Unicef têm um papel muito maior de destaque. Então, eu sei que tem muitas pessoas, se a gente for citar todas as pessoas que participaram do ECA, são muitas, mas Foi feito a muitas mãos, né, América? Muitas mãos. Nós conseguimos 1.300.000 assinaturas, mas o que eu digo é que sem juristas, sem Movimento Nacional de Meninos de Rua, sem a mobilização da FUNABEM, né, e todo esse processo democrático, ou como eu sempre digo, nós tínhamos ventos de democracia na época, que nós perdemos, hoje não temos. Né? Então, é isso que eu quis dizer, resgatando... América, é interessante, você até falou, mas eu queria resgatar, né? Até então,
o que nós tínhamos em termos de legislação era o Código de Menores, né? Não existe, esse nome criança e adolescente nem tinha tanta importância, né? Era o menor de 18 anos, o menor de idade. E esse código de conduta do menor, ele era muito mais relacionado ao menor em situação de vulnerabilidade, menor em conflito com a lei, né? E depois o Estatuto chega trazendo um outro olhar completamente diferente, né? Eu acho que talvez seja, e nós vamos falar disso, né? Dos avanços, das mudanças, mas eu queria já adiantar isso, que talvez seja o grande destaque do Estatuto, né? E que não foi um privilégio do Estatuto, mas a gente já falou, tem um pontapé inicial na Constituição, depois a Convenção Mundial das Nações Unidas, enfim. Apesar disso, nós temos hoje uma lei com 267 artigos, né, importantíssimos, mas o ECA ainda é muito criticado e combatido, e muitos críticos, na minha opinião, até por não conhecerem o ECA como deveriam, ainda veem o ECA como uma lei que corrompeu os jovens, né? Que facilitou a vida daqueles que queriam, entre muitas aspas, estar em conflito com a lei, né? Isso não sou eu que estou dizendo, isso a gente escuta, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, América, qual é a tua visão dessa transição, né, do Código de Menores para o Estatuto, já falando desses avanços? Quer dizer, o Estatuto é mesmo esse código, essa lei que não vingou em 30 anos, como muita gente diz, ou esse Estatuto é sem dúvida, ou tem sem dúvida, muito mais avanços do que retrocessos, mas precisa, evidentemente, ser construído e reconstruído ao longo de todos esses anos, porque já se passaram 30 anos e muita coisa muda em 30 anos. Bom, é verdade que antes do Estatuto nós tínhamos o Código de Menores, em que não era para todas as crianças, era um código para os meninos e as meninas que eram considerados marginalizados, aquela palavra usada até hoje, delinquentes, e os pobres, né? O paradigma fundamental é que criança e adolescente passam a ser sujeito de direitos, né? E com peculiar desenvolvimento, porque são crianças, mas com capacidade de discernimento e as possibilidades. Evidentemente que o conceito de infância e adolescência ainda é recente na história mundial. Quando a gente diz que tem, na Europa começa no século XVIII, no Brasil, no princípio do século XX, começa esse processo com as visões piagetianas, etc. A história é feita, a situação de criança e adolescente está baseada em história, não é? Todo um processo histórico que precisa ser analisado. Então, o ECA representa, naquele momento, um avanço de determinados grupos que defendiam que criança e adolescente eram sujeitos de direitos e que o estatuto era para todas as crianças. No entanto, considerando que era uma fase de transição no Brasil e que o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua tinha um papel muito importante, a parte para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa ocupa um espaço muito grande ainda no Estatuto, e que a educação, a saúde, não tem o mesmo destaque que tiveram aquilo que nós chamamos crianças em situação particularmente difícil. Era esse o nome que a gente dava naquela época. No entanto, eu acho que nos 10 primeiros anos, né, os investimentos em termos de formação do Conselho Estadual, conselhos municipais, estaduais, Conselho Nacional, conselhos estaduais, conselhos municipais, os fóruns, todas as iniciativas contaram com muito respaldo político, né, das diferentes esferas, do legislativo, do executivo, do judiciário,
e recursos financeiros para essas pessoas se capacitarem para estudando. Eu lembro o primeiro curso que foi feito na Bahia, que foi o professor Vandelino Nogueira Neto que montou na Faculdade de Direito, lá tinha promotor, tinha juiz, tinha defensor, tinha policial e tinha pessoa da sociedade, fazendo o curso do ECA para estudar, para entender, porque não é só estender a lei você pega o ECA e lê lá, a lei tal diz tal, a lei número tal diz tal. Não é isso, é você entender e ter uma dimensão da complexidade de criança e ser adolescente num país como o nosso, plurais, né? Porque uma criança do norte não é igual à do sul, uma negra não é igual à branca, não é uma indígena, uma pobre não é igual a uma rica, uma deficiente não é aquela que não tem deficiência. E vem, essas infâncias e adolescências plurais requerem toda uma concepção, toda uma formação específica seu, que, ao longo dos anos, as crianças e adolescentes vão perder. Eu não sei se foi só para mim que cortou um pouquinho a América. Você disse que ao Então, tinha longo dos anos recursos as e todo crianças mundo cuidava dessa perderam. idade. Então, o nosso país é assim, ele é cíclico. A infância e a adolescência perderam. E o estatuto, para ele se viabilizar, claro que tem críticas, porque nós não temos minoristas, juízes minoristas, nós temos defensores minoristas, nós temos promotores, eles cumprem a lei, mas eles cumprem a lei sempre que puder ter uma jurisprudência. Institucionalizamos num país em que a lei é cumprida rigorosamente. Nós temos aí vários exemplos que a gente nem precisa entrar, mostrar como a justiça é classista, ela é racista, ela é preconceituosa. Não é? Então, eu acho que o fato de não ter sido implantado de forma muito mais significativa, no meu olhar, é porque o processo democrático nosso foi sendo cada vez mais reduzido do ponto de vista dos direitos da criança e adolescente. Do ponto de vista da sociedade como um todo, sem dúvida. O Brasil é um país neoliberal, sempre foi, em todos esses governos, entende? Os pobres são culpados da sua pobreza. Ninguém questiona o modelo econômico. Nós sempre estamos tentando, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer esse projeto, vamos fazer esse programa, vamos fazer isso, para nós, desculpe, né, amortecer as lutas de classe. Essa é um pouco a visão que eu tenho. E isso independe de governo, de partido. Na verdade, entra governo, entra partido, sai partido e continua a mesma coisa, né, América? América, eu queria trazer também uma outra questão que você colocou. Muita gente não sabe que conselheiros tutelares, os conselhos de direito, tudo isso veio a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Foi a partir do Estatuto que surgiu o sistema de garantias de direitos, onde estão, entre outros, né? Não, essa é uma questão séria para a gente discutir, que nós estamos discutindo. Na verdade, tudo propõe uma rede, né? Uma rede, e que hoje chamamos uma rede de proteção à criança e adolescente. O sistema de garantia de direitos, ele é uma resolução do CONANDA e que aí cria os eixos, né? O eixo da promoção, o eixo de defesa e responsabilização, sim, controle, não é? E que deveria de funcionar de forma articulada e garantir a intersetorialidade, o que não aconteceu. Mas, espera aí, eu quero voltar um pouquinho sobre os avanços. Então, houve muitos avanços no Brasil, muitos, entende? No sistema de justiça, a educação, nós tivemos a democratização do acesso à educação, nós tínhamos, apesar de o Unicef fez um levantamento na época, e que nós tínhamos cerca de 2 milhões de crianças fora da escola, mas houve a democratização do acesso. O que nós não fizemos foi a garantia da qualidade. As pessoas falam que tem que ter qualidade, tem que ter qualidade, mas não precisam, quer dizer, está
definido, mas não é implementado o que se entende por qualidade de ser cidadão, o direito de aprender, né? Que hoje, se no meu tempo eu tinha que decorar a tabuada, hoje não existe mais isso. Hoje a gente tem que pensar, tem que refletir, tem que discutir. A gente vê as crianças pequenas em escolas de boa qualidade, você vê as crianças discutindo, questionando, perguntando, outro tipo já de educação, que o professor precisa muito mais dialogar com os alunos, né? Ter aquela referência que ele vai dar de conhecimento, né? Mas a criança tem que pensar e aprender, etc. E tal. Mudou, não é? Essa forma de aprender. A saúde, o SUS é espetacular. O SUS é de 1953, foi criado em Alma-Ata, na União Soviética. É fantástico o SUS. A pandemia mostrou, né? Se os pobres não tivessem tido o SUS, o desastre que seria. Mas ele não foi operado como deveria ser até hoje. O Sistema Único de Assistência Social também é bem avançado, também é bem pensado. Então, tudo isso avança. Eu vou dar um exemplinho para vocês, bem simplesinho, para mostrar o avanço. Quando eu comecei a trabalhar no Unicef, a taxa de mortalidade no Ceará era 250 mil crianças por mil. Hoje, é alta a taxa de mortalidade no Brasil? Sim, 17, 19 por mil, é alto, porque como um paísinho daquele, baita de um sistema fechado, né, isolado e discriminado, tem 5 por mil. Então, é alto ainda no Brasil, de 205 mil para 20 mil, é um avanço fantástico. A taxa de mortalidade foi reduzida por medidas básicas, ainda temos crianças morrendo de diarreia, morrendo de infecção respiratória aguda? Sim, mas avançamos. Avançamos na educação, avançamos na questão dos adolescentes em conflito com a lei, em uns estados mais que outros, não é? O DEGAS a gente não fala, a gente deixa para lá, bota, né? Está lá no capacete. Vai ficar em desafios, né? Vai ficar em desafios. Mas tivemos avanços, nós tivemos planos, nós temos uma quantidade de planos, o plano decenal, o plano de enfrentamento à violência sexual, plano de prevenção e erradicação do trabalho infantil, plano da primeira infância, plano da direito à convivência familiar e comunitária, além da gente falar grandes política para a educação, política para a saúde, política sobre os direitos humanos, assinamos todas as convenções e todos os tratados, enfim, quer dizer, nós temos um cenário no Brasil muito positivo. Apesar de que, em 2014, aí eu já vou entrar nos descaminhos e nos retrocessos. Em 2014, vocês sabem que a Comissão sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, que foi ratificada pelo Brasil em 1990, é o maior tratado jurídico para a proteção de criança e adolescente no mundo. Só os Estados Unidos que não assinou a convenção. Eles dizem que não precisa, porque os direitos são garantidos, não precisa assinar. A gente vê agora como é que foi a eleição, se os negros não tivessem se mobilizado, né? Eles teriam perdido de novo. Mas, enfim, só os Estados Unidos que não assinaram a convenção, todos os outros países assinaram, não significa que os direitos das crianças estão sendo garantidos na Ásia, na África. Claro. Uhum. Mas a convenção assinada. Então, o que eu acho que a Convenção cria um Comitê dos Direitos da Criança, que a sede é em Genebra, e todos os países que ratificaram a Convenção são obrigados a fazer esses relatórios, né? O Brasil, em 2014, apresentou um relatório para o comitê. O comitê, né, funciona só o Unicef, que tem assento fixo lá, e a OMS, e as instituições não governamentais são convidadas a participar e podem fazer relatório alternativo. Depois que o país apresenta o seu relatório oficial, o seu relatório alternativo. Bom, em 2014, o Brasil apresenta, em 2015, o comitê apresenta. Tem mais de 200 recomendações de violação de direitos de criança e adolescente no Brasil. Mais de 200. Isso em 2014. Nós estamos em 2020. Nós podemos pensar que 6 anos depois,
o número de violações de direitos de criança e adolescente no Brasil aumentou. Então, nós já estamos lá nos processos, né? As razões são óbvias, né? Vamos lá pegar o estatuto lá, artigo 1º. Criança não é prioridade nacional, criança não tem orçamento definido prioritariamente, não é atendido de forma prioritária, etc. É só ler o primeiro artigo do ECA que está escrito, que a gente repete, repete, repete. Fora os outros, né? Fora os outros. Esse é só o primeiro, né? Não, é que se você vê... Eu vou dar um exemplinho para vocês que estão me escutando. Eu, quando trabalhei na Rocinha em 1980, eu cheguei a sair da Rocinha 1h30 da noite. 1h30 da noite. Tá? Descia a Rocinha, as pessoas iam comigo até lá embaixo, chegavam lá embaixo, eu tomava um ônibus e eu ia embora para casa. Depois o Unicef comprou um Volkszinho e a gente tinha carro, aí o motorista levava e buscava a gente até lá. Mas eu já saía a pé da Rocinha 1h30. O Denis, que era o chefe do tráfico na Rocinha, é que não tinha tráfico. Tinha, o Denis era o tráfico, porque a classe média sempre gostou muito de comprar maconha e cocaína no morro. O Denis era uma pessoa que tinha revólver. Uma vez mandou dizer para mim se eu queria que ele comprasse biscoito, bala, isso e aquilo para as crianças. Eu disse, muito nunca me pediu de subir, descer, de reunir com quem eu quisesse. A diferença é que o Estado se retira das favelas, vou falar do Rio de Janeiro, né, que eu trabalhei aqui, e o assume e toma conta. E hoje é um tráfico altamente. Então, são questões complexas que promovem que a nossa situação está cada vez mais grave. Todos vocês sabem disso. Conhecem, veem, vivenciam e tal. Particularmente no Rio de Janeiro. É verdade. Eu acho que parte de caminhos, descaminhos, retrocessos e avanços, o diagnóstico assim, é legal de passar adiante, se vocês me permitirem, que eu acho que o meu tempo é bem, me avancei, mas eu acho que agora perspectivas, quer dizer, em termos da pandemia, a pandemia vai mostrar o quê? O Brasil é um país extremamente dividido, elitista, né? Escancarou isso, né, América, a pandemia. E, na verdade, mostrou fragilidades que muitos conheciam, né, mas que agora muitos mais conhecem, né? Ficou evidente que país é esse, né? Ficou muito evidente. Então, eu acho que quais as possibilidades que nós temos? Eu acho que nós temos, entende? Primeiro, eu tenho dito isso sistematicamente em todos os lugares que me convido para falar, eu acho que está precisando de novo. Nós nos articularmos, nos mobilizarmos coletivamente, tá? Porque o Brasil tem essa história de fragmentar. Está no papel a intersetorialidade, mas nós não funcionamos dessa forma. Patrícia foi conselheira e sabe melhor do que eu, porque ela foi conselheira antes de mim, tem mais experiência, sabe mais do que eu. Eu fui ser conselheira municipal dos direitos da criança por pedido do SEDECA. O Pedro, que é o coordenador técnico, América, você não quer ir para ser conselheira? Eu disse, mas o que é isso, cara? No nível municipal, eu não tenho experiência, eu não sei o que faz. Aí eu fui ler os regulamentos, eu gosto de ler, então eu leio tudo que é lei, tudo que é coisa, etc. E fui ser conselheira municipal. Está sendo uma experiência muito grande e eu estou aprendendo pra caramba, sem demagogia. Eu acho que quem mais está aprendendo como conselheira municipal sou eu, porque eu vejo a violação sistemática dos direitos das crianças em todas as frentes, né? E aí eu acho que é preciso que nos articulemos, de fato, tá? Que criança e adolescente esteja na centralidade das nossas ações, tá? Que não estão. Tá? Nós temos muita gente trabalhando com criança, mas muitas vezes a criança e o adolescente não é o central. Nós passamos a ser o fim. Né? Nós estamos Sim. a serviço
das e com e pelas, né? Então, eu acho que é questão para nós enfrentarmos a partir de 2021, agora temos eleição, vamos ver o que acontece no nosso estado, né, no nosso município. Então, em 2021, nós começamos a pensar, a trabalhar de forma mais articulada, juntando, e quando possível, junto com o Estado. O CMDC tem 5 instituições cadastradas lá, né, registradas, que te diz no CMDCA. Pelo menos essas instituições tinham que estar atuando conjuntamente. Eu posso dizer para você, eu não sei se essas crianças que estão sendo atendidas por todas as entidades, se os direitos delas estão sendo garantidos, se de fato elas estão protegidas, entendeu? Os conselhos tutelares, que também, como Patrícia falou, também foi uma iniciativa muito grande. Eu não sei se você sabe da história dos conselhos tutelares. A origem dos conselhos tutelares, quando as pessoas começaram a pensar sobre isso, vinha da experiência de Cuba, das quadras, vinha dos soviéticos lá da União Soviética de 1917, que criaram lá os soviéticos, né, para garantir os direitos dos pequenos grupos, veio da Comuna de Paris, então tinha uma história universal que vinha, né, e que foi pensado se escrever. Hoje, se pensar nos conselhos tutelares, os conselhos tutelares eram para ser pessoas das comunidades que moravam ali, que tinham um compromisso com aquela história. É a premissa, né? É a premissa para que eles se candidatem, né, inclusive. Aí alterou essa história e tudo. América, cortou um pouquinho aqui. Conselho protetor, não conselho tutelar, porque tutelar Sim. é tutela, e os menores eram tutelares. Exatamente. Remete lá ao Código de Menores, né? E não ao Estatuto. Então, América, eu queria. A sua conexão está cortando um pouquinho, mas a gente está chegando na reta final e a gente, mesmo que a tua imagem às vezes travando, a gente consegue te ouvir. A gente está chegando na reta final da nossa live. É claro que é um assunto, né, América, para muitas lives, para muita conversa, é muito amplo, né? Mas, assim, eu queria saber um pouquinho de você, né? A gente falou dessas fragilidades do Estatuto, né? Que, como toda lei, vem sendo revista. Talvez muitos críticos, né? Os críticos mais duros com o ECA, não imaginem que os maiores críticos sejam justamente aqueles que militam nessa pauta, né? Então, os militantes na pauta dos direitos humanos, sobretudo de crianças e adolescentes, são aqueles que estão refletindo, conversando, debatendo, né, o Estatuto, como nós estamos fazendo aqui e tantas outras pessoas estão fazendo, né? E saber desse contexto histórico, conheço que você trouxe para nós muito bem, eu me sinto privilegiada de ouvir de você essa história, saber como tudo, de alguma forma, aconteceu, né? 30 anos se passaram, mas começou de alguma maneira, né? E não caiu do céu, não foi um dia alguém resolveu escrever um estatuto e bola para frente. Não, tem todo um contexto, né? Mas, no segundo momento, a gente falou da pandemia, né? Que escancarou essas fragilidades, escancarou todas as questões que nós, de certa forma, a sociedade civil organizada nessa pauta já sabia, mas agora está nítido, né? E aí eu te pergunto, América, assim, na reta final da nossa live, o ECA ainda tem fôlego? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Está na hora de rever tudo, né? Ou está na hora da gente continuar seguindo essa lei essa lei federal tão importante
que ainda existe, que está aí, que está sendo colocada na prática de alguma maneira, não talvez como seja no ideal, né, no mundo ideal, mas ela está aí. E ela vai sendo, como toda lei, revista, porque toda lei ela é viva, ela é orgânica e ela muda de acordo com as demandas da sociedade. Como para você é isso, né? A gente ainda vai conseguir ver o ECA sendo colocado em prática como ele foi idealizado? Eu não, né? Eu não, que eu já estou lá, como diz, brincando comigo, diz assim, o urubu já está ali esperando lá no poste há muito tempo. Mas, bom, vamos lá. É que eu sou velhinha, nem pareço, mas eu sou bem velhinha. Ah. Então, é o seguinte, eu acho que o ECA já sofreu muitos ajustes. Por exemplo, o ECA era absolutamente assexuado. Hoje o ECA tem 240, 40A, 41, 42, A, B, C, D, em relação aos direitos sexuais, né? A violência contra crianças e adolescentes. Então, o ECA tem sofrido alterações, mesmo a lei que fizeram aí no ECA aí, sobre a Semana da Gravidez na Adolescência, eu estava falando com meus colegas, o tiro pode sair pela culatra, porque a gente pode aproveitar a semana da gravidez na adolescência para fazer toda uma discussão com as. Acabei de mandar lá para Porto Alegre, para o comitê lá e para o Conselho Estadual, acabei de montar o que a Fundação Abrinq já fez, o que a Fundação Carlos Chagas já fez com a Carmen Barroso, o fluxo da gravidez. A lei de 1965 de Geisel, em que garantiu os direitos da estudante grávida. Então, tem muita coisa que estamos avançando. E acho que o ECA ele vai sendo reformulado, vai sendo reestruturado, vai sendo aperfeiçoado, e estamos avançando. Quer dizer, tem assuntos que alguns grupos estão já bem discutindo. Por exemplo, nós no IBD-CRIA, eu sou do IBD-CRIA, né, que é o Instituto Brasileiro de Direito. Sim, sim. Nós, lá do IBD-CRIA, nós começamos a discutir os conselhos tutelares, né? Tanto as visões que tem de gente a favor e gente contra. Está polarizado e nós estamos começando a escrever, pensar e avançar nisso aí. Sobre os conselhos de direito, sem dúvida que eles têm que cumprir com o papel deles, que está no ECA, não mudou. E só tem o Conselho Estadual, o Conselho Municipal, tem que cumprir com o seu papel e as suas atribuições. E as instituições, fragmentadas como são, têm que reconhecer o papel do Conselho Estadual, do Conselho Municipal e do Conselho Distrital. Mas também nós temos que mostrar que nós estamos atuando de acordo com os nossos papéis e as nossas atribuições. Então, para responder mais genericamente o que você disse, não. Eu acho que o ECA, você disse, são mudanças históricas que têm que estar acompanhando o seu tempo, a evolução dos tempos, os desafios do que a sociedade coloca e tal. Eu sempre digo, a União Soviética tinha 60 anos e caiu, não é? Lenin foi um grande líder na União Soviética. E a Soviética caiu, hoje Putin e a União Soviética não existe mais, está toda fragmentada, não é? Num processo de corrupção violenta, né? 30 anos, em termos históricos, é muito pouco. É isso que a gente tem que Não é nada ainda, né? Não, em termos históricos, é pouco tempo. E ainda gravado para vocês, né? Que eu disse para vocês, que nós tivemos um processo, vamos dizer, de ascensão, em que nós tínhamos técnicos, recursos, era ao nível nacional, ao nível dos estados, ao nível dos municípios, grandes mobilizações em favor das crianças e adolescentes. E de 2010 para cá, nós viemos sendo reduzido até desaparecer criança do cenário. Pega uma questão que foi primeira infância, agora é a moda da primeira infância, então se discute a primeira infância. E o resto, parece que as outras crianças não existem, ou que os problemas delas foram resolvidos. Então, eu acho, sim, o ECA é um instrumento ainda importante, ele vai sendo atualizado na medida em que se vai evoluindo e se crescendo, porque lei é isso, as pessoas vão questionando e mostrando. Tem um movimento social hoje muito rico,
né, bem fragmentado ainda. O movimento negro avançou, o movimento dos homossexuais, dos travestis, dos transgêneros avançou para caramba. Então, a questão da sexualidade, né, da pessoa humana está em franco processo de discussão, de reflexão, né? Então, estamos avançando e que temos conjunturas mais desfavoráveis e podemos vir a ter conjunturas favoráveis, depende também muito de nós, do que nós fazemos. Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, uma deputada, eu disse assim, essa é a minha ídola agora, uma deputada americana ganhou as eleições no Nevada contra o Trump. Ela, durante 6 anos, ela se dedicou a mobilizar os negros do estado dela para se registrarem, para terem o direito de votar. Porque você sente do Brasil, nos Estados Unidos, eles precisam preencher uma série de papéis. Deputada democrata no Nevada, uma negra, conseguiu ampliar os votos dessa ação no estado dela, e o estado que derrotou o Trump, que garantiu o Kratos. Então, eu acho que nós, no nosso Rio de Janeiro, por exemplo, não é? Ano após ano, nós não temos dirigentes que amam essa cidade maravilhosa. Essa cidade é linda. Eu sei que eu acho que eu conheço quase o mundo inteiro, basicamente. As capitais, pelo menos, né? Que a gente não pode dizer que conhece. Do ponto de vista da beleza natural, ele é imbatível. Imbatível. O que nós precisávamos de ter dirigentes. Entender? É verdade. E a gente está falando isso, né, América? No dia seguinte, e a gente está falando isso no dia seguinte de um processo de eleição, né? E a gente realmente precisa de dirigentes que possam colocar o ECA debaixo do braço, né, América? Olha, nós mandamos, vou terminar mesmo, Patrícia, nós mandamos todos os candidatos a prefeitos, damos uma nota do Fórum DCA sobre os aspectos que consideramos relevantes para um novo prefeito. Né? América, nosso tempo vai acabar. Tá. Entendeu, Patrícia? Não sei se deu, os ouvintes assim. Então tá, eu vou dar tchau, boa noite, muito obrigada. Foi legal, porque eu não sei falar nesse negócio assim do Instagram. América, nós é que agradecemos, Eu agradeço em meu nome, em nome da Rede Cruzada, de todos os amigos que estiveram aqui conosco e que depois vão acessar essa live, porque essa live vai ficar gravada no Instagram da Rede Cruzada. Então, muitos amigos vão ver depois, né, nosso bate-papo. Queria realmente agradecer a você, pelo conjunto da obra, não só por hoje, mas por todo o trabalho que eu conheço, todas as frentes de trabalho que você atua, e que nós somos muito gratos enquanto sociedade civil organizada. A Rede Cruzada não está mais no CMDCA, nós não pudemos nos candidatar novamente, mas estamos muito bem representados com as instituições que estão lá, inclusive o SEDECA Rio, que tem inclusive a presidente do CMDCA, Nancy. Viu? Muito obrigada, América. Foi ótimo, foi um prazer. Um beijo grande e até a próxima, viu?